Olá, meus amigos, Pastor Welta aqui na fala. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional com base no Evangelho de Mateus, capítulo 24. No nosso primeiro devocional, nós destacamos um ponto muito importante, que é a questão do engano, quando Jesus fala com seus discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus acende aí a lâmpada vermelha, né, o sinal de alerta para os seus apóstolos, discípulos, alertando a eles sobre o perigo do engano. E se você não assistiu, corre aqui e assiste para você já ficar antenado. Então pegue sua Bíblia, um papelzinho aí, uma caneta e anote aqui os insights que a gente vai compartilhar com você para que você possa ser edificado nesse dia através desse devocional. Verso 6 e o verso 8 é a leitura de hoje. Diz assim o verso 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ok? Outro verso que eu gostaria de ler com você é o verso que está lá na passagem de Isaías. Isaías capítulo 60, a partir do verso 1, diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Verso 2: Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, esse verso é muito importante para a gente compreender exatamente o que Jesus está profetizando e como também já fora profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Aqui, como exemplo, apenas o profeta Isaías é suficiente para esse devocional. Então, Isaías diz que as trevas estão cobrindo a terra, ou seja, as nações estão debaixo de uma opressão, de uma cegueira, influência do pecado em suas próprias vidas e também influência do próprio inimigo, a própria ação do maligno produzindo cegueira sobre os povos, estão em escuridão. E não é só uma questão de trevas no sentido de eu não consigo conhecer a verdade, não é só aí, mas é um sentido de escuridão de que a maldade paira sobre todas as nações da terra. E aí a gente consegue voltar para o verso 6 e ampliar um pouquinho mais essa condição. Jesus diz que no tempo do fim haverá muitas guerras. As guerras elas vão aumentar, guerras, não só guerras, mas também rumores de guerra. São duas coisas. Guerra é a própria guerra em acontecimento. Mas os rumores de guerra são notícias, nações se inflamando contra outras nações e trazendo um burburinho, isso produzindo medo e insegurança no coração das pessoas. Bom, você não precisa ser muito conhecedor da história mundial para você concordar comigo que já ocorreu muitas guerras ao longo da história da humanidade. Guerras que dizimaram muitas pessoas. Nós tivemos as guerras mais conhecidas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, até chegar nos conflitos hoje contemporâneos, né? Conflitos no Oriente Médio que já duram longas datas. A gente tem a guerra da Ucrânia, a Rússia, nós temos guerras que acontecem no continente africano, na Ásia, e eu não quero me deter muito tempo aqui relacionando para você a quantidade de guerras que já teve, mas a gente sabe que aconteceram muitas guerras e dizimaram muitas pessoas. A gente percebe que essa profecia, ela é real. Essa profecia, ela está em curso. Então já ocorreram muitas guerras e possivelmente vai continuar acontecendo, dizimando muitas pessoas. E não só para por aí. A gente também vive em um mundo de muita insegurança, de muitas informações. A gente abre a página de notícias na internet e a gente escuta, lê as notícias ali, a nação contra tal, vai se levantar essa nação contra tal nação. A gente olha, por exemplo, exatamente como eu gravo esse vídeo agora, em 2025, setembro, dia 2 de setembro de 2025, nós vemos aí um cenário inconstante, esse cenário mundial de guerra.
A gente tem burburinhos que pode acontecer uma guerra, explodir uma guerra a qualquer momento. Então as nações estão assim vivendo exatamente essa insegurança e esse medo, que a qualquer momento pode acontecer uma guerra. E a gente vê que essa profecia sobre o princípio das dores, de guerras e rumores de guerra, ela é uma profecia real, está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós fazemos parte de uma geração de muitas guerras e de muitos burburinhos de guerra, de rumores de guerra. Então essa profecia é uma profecia real e isso precisa também abrir os nossos olhos espirituais para perceber que nós fazemos parte de uma geração que está vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. E ainda diz assim, nesse verso 6, Jesus falando: olha, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, um alerta para a gente aqui é que a gente está olhando para guerras, a gente sabe que aconteceram muitas guerras, nos nossos dias, agora, no nosso tempo contemporâneo, está acontecendo guerra e rumores de guerra, mas Jesus fala: calma, olha, peraí. Do tipo assim, ó, guarde seu coração, porque ainda não é o fim, ainda é princípio das dores. E o verso 7 diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, nação contra nação, a palavra nação aqui, no grego, no original, é a palavra etnos, que aí vem etnia. E significa que vai acontecer guerras intercontinentais, mas também vai acontecer guerras internas em próprio país. Por exemplo, o Brasil vive em guerra. Guerra política, discordâncias políticas ideológicas, né? E a guerra étnica mesmo, né? Depois você dá um Google aí e faz uma pesquisa. O Brasil é um país, cada país ele tem várias etnias. O Brasil tem várias etnias. Então, a Bíblia está profetizando, Jesus está dizendo que em uma própria nação, um próprio país, pode acontecer guerras étnicas, ok? Discordância. Imagine uma própria nação entrando em desacordo, em desarmonia, em guerras internas. Isso já é um problema muito grande. Isso já pode levar muitos problemas para uma nação e afetar a vida de milhares de pessoas. Isso está profetizado na Escritura Sagrada. E a gente começa a ver que desse verso 6 até o verso 8 é como se fosse um efeito de queda de dominó, né? Então a gente tem guerras e rumores de guerra a nível mundial. Depois nós temos nação se levantando contra nação. Isso fala de um país onde tem várias etnias, né? Tendo problemas, conflitos internos. Então a gente vai vendo um efeito cascata aí, né? Do dominó, como se fosse esse efeito acontecendo aqui. E depois ele fala assim, reino contra reino. Então a palavra aqui, reino, é a palavra basileia, que pode estar ligado a governo, um tipo de domínio. Então a gente pode colocar aqui esse tipo de governo e domínio como o próprio governo político, né? Empresas, então grandes CEOs aí, grandes empresas, megas empresas, e que por trás dela também tem interesses políticos, interesses comerciais, financeiros, etc, etc, acontecendo. Tudo isso gerando problemas e mais problemas. E aí a gente chega em um outro efeito aqui, nesses versos que Jesus fala. Ele fala, olha, vai acontecer também, haverá fome, ou seja, uma crise interna, uma crise mundial, que também vai escalando e acaba acontecendo fomes e pestes. É, Depois a gente tem, aliás, pestes e terremoto. Então também a gente tem aqui o surgimento de muitas doenças, de muitas pertilências. Em 2019 nós tivemos aí a última, a Covid, né? Então a Covid dizimou inúmeras pessoas, mas ao longo da história, logicamente que nós não tivemos só a, a Covid-19, né? Nós não tivemos só o Covid que foi um problema de peste. Nós tivemos outras também, e maiores. Tivemos a peste negra, a gripe russa, a gripe espanhola, e etc, etc, etc. Você pode pesquisar isso aí depois. Então tivemos ao longo da história da humanidade muitas pestes, ou seja, isso está aumentando. A intensidade disso está aumentando. E Jesus alerta sobre isso, que haveria. E mesmo ocorrendo tudo isso, lembra que eu citei o exemplo na nosso primeiro devocional, até comentei sobre a questão do engano multiplicar no meio de uma pandemia? Então, tudo isso aqui é um cenário propício para que o engano possa se proliferar, aumentar, crescer e pessoas serem enganadas por conta do medo, por conta do pânico, de uma crise mundial, de uma situação
de peste e tanta insegurança no coração das pessoas. Terremotos, a mesma coisa. Basta você dar um Google aí que você vai ver que nós temos visto a Terra convulsionando, a Terra está gemendo, a Terra está gritando, a Terra está dando sinais que a maldade está sobre a Terra, aumentando de maneira exponencial dia após dia. O próprio efeito do pecado, e a Terra está dando sinais. Nós temos visto isso aqui também. Então, nós temos aqui o verso 8, onde Jesus fala assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores, tá? É interessante porque quando você lê essa passagem, você vê Jesus finalizando no verso 8 aqui, dizendo assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí você fala assim: nossa, tudo isso é o princípio das dores? E Jesus já está utilizando dessa passagem do Evangelho de Mateus capítulo 24, desse sermão, como se fosse algo simbólico, um símbolo de uma gravidez. É como se uma mulher grávida ela estivesse passando por fases da gravidez dela. Então você tem ali as primeiras contrações, depois isso vai intensificando de uma forma, né, exponencial até o momento exato de dar à luz àquela criança. Então o que Jesus está usando como símbolo, como metáfora aqui? Base em Isaías capítulo 26, depois você pode ler isso como dever de casa. E também uma outra passagem que eu quero ler com você aqui, que está em Romanos capítulo 8. Olha o que diz Romanos capítulo 8. A partir do versículo de número 18, falando sobre a glória futura. Então, o apóstolo Paulo escreve assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Verso 19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Olha que coisa extraordinária. Está vendo aqui? A semelhança desse texto que Paulo fala com o próprio sermão de Jesus. Olha aqui, finalzinho do verso 22. Como em dores de parto. Ou seja, a história escatológica narrada em Mateus capítulo 24 tem base em Isaías 26, Romanos 8 também, aqui dos versos que lemos, e ela está narrando basicamente o que Jesus está querendo dizer, é que a história da humanidade ela é como uma mulher grávida. A terra passará por um ciclo ainda de contrações, contrações, mais intensas contrações, até o nascimento do reino vindouro de Jesus Cristo, até o dia glorioso que essa terra irá dar à luz ao reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos o próprio Jesus falando sobre esses princípios das dores, isso é fala dele, a intensidade de grande tribulação, e depois a gente vai ver mais para frente, na nossa continuidade aqui no nosso devocional, o dia glorioso da vinda dele. Então, na primeira vinda de Jesus que nós temos, conforme fala o teólogo George Eldon Ladd, ele fala que nós temos o já e ainda não. Então, na primeira vinda de Cristo, nós temos um reino inaugurado, onde Cristo reina através do Espírito no coração dos crentes. Mas na segunda vinda de Jesus, nós teremos o reino de Deus glorioso. Então a gente tem essa segunda fase. A gente tem agora princípio das dores, tribulação, que dará a luz ao reino de Deus, onde o próprio Cristo estará conosco reinando, tá bom? Um conselho final para você guardar no seu coração essa meditação, é um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, texto paralelo a Mateus 24. Lucas capítulo 21, verso de número 28. Ora, ao começarem estas coisas suceder,
exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Quando a gente começar a ver a intensidade, o aumento de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, fomes, pestes acontecendo e intensificando cada vez mais, não fique preocupado. Você que é um servo de Deus, não fique, sabe, alarmado, desesperado. O que que eu vou fazer? Para onde eu vou? Para quem eu vou recorrer? Não fique assim, mas mantenha seu coração seguro, a sua fé firmada em Cristo. O conselho é: olhe para o alto, olhe para cima, porque é de cima que vem a nossa redenção, a nossa salvação. Então não se esqueça disso. Permaneça firme no Senhor. Ainda estamos em momentos de princípio das dores. Ainda que as tribulações dessa vida elas venham se intensificar, mas que você permaneça com seus olhos firmados em Cristo, com a sua fé, a sua esperança guardada nele. Que Deus possa te abençoar, que nada possa roubar a tua paz. Jesus fala: a minha paz eu vos dou. Ele deixou sobre nós o shalom dele, a paz dele. E isso o mundo não tem, mas os servos de Deus têm essa paz, essa certeza, essa confiança na pessoa dele. Que Deus possa te abençoar. Até o nosso próximo devocional.